Graças e paz, irmãos. Nós vamos dar sequência agora à nossa jornada bíblica, na EBD Online, estudando a semana de 25 a 31 de outubro. Estamos ainda no livro de Jeremias. O estudo hoje vai ser sobre o livro de Jeremias. Então, a primeira pergunta diz assim: ao levar o profeta à casa do oleiro, o que o Senhor disse que Israel era em sua mão? A resposta está em Jeremias 18, de 1 a 6. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, como o vaso que ele fazia de barro. Quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos, aos olhos do oleiro, fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. A gente tem que ter sempre na nossa mente, que nós somos assim o alvo principal do amor de Deus, da graça de Deus, da bondade, da misericórdia de Deus. Porque Deus se importa. Deus se importa comigo, se importa com você. E essa verdade, ela precisa fazer parte, ser parte da nossa vida. Da minha vida, da sua vida. Que Deus se importa com a gente. A gente nunca viu na Bíblia nenhuma passagem, nenhuma citação, dizendo que Deus tem um balde de lixo ali, que ele pega aquelas pessoas que não são aproveitáveis, e joga lá dentro da lata de lixo. Deus não faz isso, não é isso? Então Deus ama o homem. E como o oleiro aqui, que quando o vaso ali sai com algum defeito, ele torna a moldar o vaso, acontece com o homem também. De vez em quando Deus tem que nos pegar e nos moldar novamente, até que a gente fique perfeito ali. E o profeta Jeremias aqui, ele estava trazendo questionamentos ali da própria vida dele. E um desses questionamentos é: por que tantas coisas acontecem? Tantos desencontros, tantas vezes assim, mortes, lágrimas, situações terríveis que acontecem na nossa vida. Não é isso? Estava se questionando disso. Mas Deus foi e disse para ele: Jeremias, eu vou falar com você. E o modo que Deus nos fala, com a gente, sabe, fala com as pessoas, muitas vezes, não é simplesmente por som. Deus não fala um som, você não ouve. Deus nos mostra coisas práticas dali, do que Ele quer passar a nossa mensagem. E foi isso que Ele fez com Jeremias. Ele foi lá e mostrou algo. Ele mostrou, fez Jeremias ver aquilo que ele queria passar para Jeremias. E ele disse a Jeremias: desce lá na casa do oleiro. E o que Jeremias fez? Ele obedeceu. E quando ele chegou lá, ele viu o oleiro ali fazendo o seu trabalho, numa roda. Que quem viu alguém já trabalhando com barro, fazendo cerâmica, existe uma roda que aquilo fica rodando e o oleiro vai moldando ali. Ele coloca argila ali e vai moldando. Enquanto a roda gira, ele molda o vaso. Mas de repente aquele monte de barro, de argila ali se desfez, quebrou. E o que o oleiro fez? Jogou fora? Não, ele tornou a amassar aquele barro e colocou de novo, juntou tudo ali novamente, colocou sobre a roda, a massa nova ali. E Jeremias estava olhando para o trabalho do oleiro quando Deus falou com ele: Jeremias, da mesma maneira que o oleiro refez aquele vaso que quebrou ali em suas mãos, da mesma maneira que o oleiro deu uma nova oportunidade para aquele vaso,
eu vou fazer com você e com o meu povo, né? Com a nação de Israel. Né? Vou fazer tudo novo. Maravilhoso, né? O próprio Deus se comunicando com Jeremias, né? Trazendo esperança, né? De que o renovo, né, aconteceria na vida de Jeremias e do povo. E muitas vezes nós estamos nessa situação, irmãos, muitas vezes. Coisas se quebram na nossa vida, né? Coisas estão quebrando na nossa vida, se desmoronando, né? E a gente acha que não tem jeito, né? Mas nessas horas que a gente tem que ter a certeza que Deus vai nos dar nova chance, porque Ele é bom, né? Ele é misericordioso, é isso? E Jesus é fiel, Jesus Cristo é fiel. Então a gente tem que se colocar na mão de Deus como aquela argila, aquele barro, né? E deixar que Deus nos molde, né? Da maneira perfeita que Ele vai fazer. Não é isso? Nós temos que ter um coração humilde para chegarmos à presença de Deus e deixar que Ele nos molde à vontade dEle. A gente não pode, né, ter soberba no nosso coração. Não é isso? E deixar que o trabalho, né, do olheiro, o trabalho de Deus, se realize na nossa vida. Para isso a gente tem que ser maleável, igual aquela argila, igual aquele barro. A gente não pode ser um barro duro, né? A gente tem que ser maleável. Não é isso? Porque Deus vai nos moldar à imagem e semelhança de Jesus. Coisa maravilhosa, né? Então, Deus tem que trabalhar no nosso coração, né? E a gente tem que nos colocar numa situação de humildade para que Ele possa trabalhar. Porque Ele nunca vai nos jogar fora. Ele nunca vai nos jogar na lata de lixo, né? Porque o próprio Jesus já disse: aquele que vem a mim, de maneira alguma eu o lançarei fora, e ninguém o arrebatará das minhas mãos. Jesus é o nosso oleiro. Amém? A segunda pergunta diz assim: quais dois caminhos o Senhor poria diante deles? E a resposta está em Jeremias 21, 8 e 9. E a este povo dirás: assim diz o Senhor, eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. O que ficar nesta cidade há de morrer a espada ou de fome, ou de pestilência. Mas o que sair e se render aos caldeus, que vos tem cercado, viverá, e terá a sua vida por despojo. Dois caminhos aqui são postos, né, em nossas vidas. Deus colocou lá na vida do povo de Israel, mas coloca também sempre nas nossas vidas dois caminhos. Né? E a gente tem que ter sabedoria para escolher o melhor caminho. Né? E é sempre assim, a opção melhor, mais sábia, é o caminho da vida. Então, escolher o caminho da vida não quer dizer também que as coisas vão ser fáceis. Ao contrário, né? Ela vai exigir da gente assim, sempre uma constância, vigilância, né? Uma determinação. Não é fácil, não. É isso? Então, se a gente quer viver uma vida plena, né, de paz e de gozo, a gente tem que desviar e ir vencendo tudo aquilo que vai surgir no nosso caminho. Tudo que venha a desviar, né, do caminho da vida, a gente tem que sair fora, desviar daquilo ali. Ter sempre na nossa mente, né, a certeza que o caminho da vida é o melhor. E por mais que o caminho da morte lá se mostre com menos dificuldade, mais fácil, ela sempre vai nos levar à destruição. Não é isso? Porque o diabo já coloca na sua frente um caminho cheio de atrações, cheio de distrações, né? Que parece para você que vai ser mais fácil a caminhada ali, mais prazerosa. Né? E o caminho da vida, muitas vezes, são tribulações, dificuldades. Né? Mas não se engane, porque quando você chegar lá no final desse caminho, ou você vai encontrar a vida ou vai encontrar a destruição. O povo ali estava sofrendo, né? Estava angustiado. Não é isso? Então eles precisavam que Jeremias, né, orasse por eles. Né? E eles queriam se livrar daquele perigo, né, do castigo de Deus ali. Porque aquele povo era rebelde, estava se rebelando contra Deus. E aquele rei não queria se entregar, ele estava sitiado e o povo estava sofrendo ali, né? Todo tipo de privações. É isso? Então eles estavam pedindo para o rei
se entregar, acabar com aquilo. Né? E o povo começou a exortar nisso aí, não é isso? Isso remete à nossa vida de pecado. Né? Quando nós somos pecadores e ficamos sem refúgio, né, ficamos à nossa própria sorte, nós sofremos. Não é isso? Mas quando a gente se rende, né, e nos pomos lá, e nos entregamos ao Senhor Jesus, né, as coisas mudam. Né, as coisas mudam. Então assim era com aquele povo. Né? Eles estavam sitiados, presos, né, aprisionados ali, sob o jugo, né, daquele sítio, né? E eles queriam se entregar, se render. Né? Então nós também estamos dominados pelo pecado, sob o jugo do pecado. Nós somos escravos do pecado. A partir do momento que você se entrega a Jesus, né? Entrega a sua vida para Jesus, você é livre disso. Jesus veio para esse mundo para livrar os cativos. E os cativos do quê? Do jugo do pecado. Não é isso? Então o profeta aqui diz para eles, vocês têm que agir com justiça, para que a ira do Senhor não venha sobre vocês, né? Sobre nós, não é isso? Porque se Deus estiver contra nós, só o juízo dele que pesará em cima de nós. Mas se Deus estiver a nosso favor, né, as coisas vão caminhar, vão melhorar. Não é isso? Então isso é assim, irmão. Isso é assim. Né? Nós temos que aprender aqui com essa passagem que primeiro a gente tem que nos entregarmos, né? A nossa vida, nos rendermos, né, ao Senhor Jesus. E antes de buscar a ajuda de homens, né, buscar a presença de Deus, buscar a ajuda de Deus. Né, que as coisas vão caminhando na nossa vida. Amém? Próxima pergunta diz assim: o que o Senhor disse que levantaria Davi? E a resposta é Jeremias 23:5. Eis que vem dias, diz o Senhor, e que levantaria Davi um renovo justo, e sendo rei, reinará e agirá sabiamente, e praticará o juízo e a justiça na terra. Né? Deus aqui está nos falando, né, de como traria justiça sobre Israel, através do renovo de Davi. Ou seja, ele faria vir sobre Israel um novo rei da descendência de Davi. Pois Israel estava ali numa situação difícil. Né? Assim, muitos líderes, né, que estavam ali atualmente ali, né, não estavam conduzindo Israel no caminho de Deus. Né? Isso aconteceu várias vezes ali. Ok? Então Deus está dando uma palavra aqui que ele daria renovo ali para aquela terra. Né? E é assim que Deus faz nas nossas vidas. Né? Muitas vezes nós estamos aí submetidos a injustiças, sofrendo toda sorte de injustiça. A gente tem que confiar nele, em Deus e na providência de Deus. Né? A gente se acostuma a nos defender. Né? A gente cresce assim. Defendemos tudo quanto é injustiça. Né? Mas a gente tem que confiar e deixar na mão de Deus. A gente não tem que tomar frente. Fazer justiça pelas próprias mãos. Né? Então, quando a gente se sentir assim, injustiçado, né, às vezes uma reação nossa ali, ela só vai piorar a situação. A gente toma atitudes precipitadas, nós somos humanos. A gente quer resolver tudo, né? Nosso jeito, jeitinho brasileiro, né? A gente tem que aprender a confiar em Deus, clamar pela justiça de Deus, pela providência de Deus. E quando a gente crê verdadeiramente em Deus, né, sei que nós pertencemos a Deus, Deus cuida da gente. Mas cuida em todas as áreas da nossa vida. Você, quando for ofendido, você não precisa, né, reagir à reação de... Né, você vai deixar na mão de Deus que ele vai... Eu já disse no outro vídeo, né, vai comprar seu barulho. Né? Então, quando você se sentir injustiçado, conversa com Deus, ora a Deus, conta a Ele o que está acontecendo. Né? Apresenta para Deus a quem te persegue ali, o que te persegue. E peça só a providência dele, mas tem que ser com fé. Né? Porque fazendo assim, todas as coisas que pedimos a Deus em oração, ele vai agir. Ele vai agir. Mas tem que ser com fé, de coração. Coração limpo, né? Coração puro.
A próxima pergunta diz assim: por que Jeremias foi considerado réu de morte? A resposta é Jeremias 26, 10 a 13. E ouvindo os príncipes de Judá estas palavras, subiram da casa do rei à casa do Senhor, e se assentaram à entrada da porta nova do Senhor. Então falaram os sacerdotes e os profetas príncipes, e a todo o povo, dizendo: este homem é réu de morte, porque profetizou contra esta cidade, como ouvistes com os vossos ouvidos. E falou Jeremias a todos os príncipes e a todo o povo, dizendo: ó Senhor, o Senhor me enviou a profetizar contra esta casa e contra esta cidade. Todas as palavras que ouvistes agora, pois, melhorai os vossos caminhos e as vossas ações, e ouvi a voz do Senhor, vosso Deus, e arrepender-se-á o Senhor do mal que falou contra vós. Quer dizer, se o povo ali mudasse seus caminhos, né, ouvisse a voz do profeta, Deus mudaria, né, aquilo que ele estava pensando sobre o povo. A palavra de Jeremias aqui, que foi levada aos príncipes, né, aos administradores ali, reais, os oficiais do reino, né, e que estavam lá na Porta Nova, eles fizeram um inquérito ali oficial, né. Os profetas e sacerdotes apresentaram acusações contra Jeremias, pedindo a sentença de morte, por ele ter falado contra Jerusalém. É isso? No versículo 12 e 13, a gente vê que Jeremias convocou a Assembleia a melhorar ou corrigir os maus caminhos dele e ouvir a voz de Deus, para que eles se voltassem, né, e refizessem ali a aliança que eles tinham com Deus. É isso? No versículo 14 e 15, né, Jeremias foi preso e foi mantido ali em cativeiro. Tinha ali uma multidão, ficou hostil. E o Jeremias estava advertindo o povo para não cometer o pecado de derramar um sangue inocente. Jeremias continuou falando ali, né? Ele já tinha acusado os líderes de Jerusalém contra o erro, né, porque eles sacrificaram crianças, né? A gente leu isso aqui. Aqueles príncipes, eles sacrificaram crianças lá no Vale de Urinum. Nós estudamos isso. E na verdade aqui o Senhor enviou Jeremias, né? E Jeremias fez ali uma sentença para eles, né, que Deus ali julgaria aquele povo ali. Não é isso? Então, a defesa de Jeremias, né, foi essa: renove a sua aliança com Deus, né? Não derrame sangue inocente. E parece que a multidão começou a ouvir aquilo e começou a questionar lá os líderes. É isso? E mais para frente aqui, né, um dos anciãos lá, né, levanta no meio do povo lá e começa a falar sobre Miqueias, né, sobre outros profetas. Não é isso? Porque Miqueias também tinha anunciado a destruição de Jerusalém, né, lá pelos assírios. Terem se arrependido, o lugar foi poupado do ataque lá dos assírios. É isso? Então eles lembram aqui, né? Miqueias profetizou, o povo se arrependeu e Deus livrou o povo. Então tem que acontecer a mesma coisa hoje. Então Deus aqui ordena, né, ao profeta que ele vá lá no templo, né, diante de todo mundo, e fala da sua palavra. Foi isso que Jeremias fez, né? Por isso ele foi preso ali. Ele pregou a palavra de Deus. E quando Jeremias falou a verdade para eles, eles ouviram a palavra, qual foi a reação deles? Prender e espancar o Jeremias, né? Porque a palavra de Deus ali dizia para eles se arrepender, e eles não se arrependiam. Eles tinham um coração duro. Esse é o problema. Foi o problema daquele povo, é o nosso problema hoje. Nós queremos ouvir a palavra de Deus, né, mas só queremos ouvir aquilo que nos satisfaz. Jeremias falou a verdade para eles, e eles não quiseram ouvir, quiseram matar o profeta ali. Mas a gente só quer ouvir o sim de Deus, só aquilo que nos agrada. Nós fazemos nossos planos e já queremos que Deus vá lá e carimba. Deu uma chancela ali. Nós escolhemos o estilo de vida que a gente quer levar e acha que Deus tem que apoiar isso, né? Então, quando a palavra de Deus vem e nos contraria, né, nos corrige,
A nossa atitude é igual daquele povo. A gente rejeita, né? Ficamos irados. Né? Sabe? Profeta de Deus, o homem de Deus, né? O enviado de Deus, nossos pastores, nossos líderes, vem e fala a palavra de Deus nos nossos ouvidos. Se não agradar o nosso coração, a gente rejeita. Né? Só falta agarrar ele, prender, espancar ele. A gente não quer ouvir a verdade. É isso? Então, quando a palavra de Deus vem e nos confronta, né, através desses enviados de Deus, a gente quer calar essa voz. Mas, por isso que a lição toda já está nos falando isso. A gente tem que colocar nosso coração, né, amolecer nosso coração. Igual aquela argila lá na mão do oleiro. Sabe? Ouvir e aceitar e praticar a palavra de Deus que vem através dos profetas de Deus. Jeremias fez foi isso. Ele foi lá e falou a verdade para aquele povo, a palavra que Deus mandou, e o povo não quis ouvir. Acontece hoje, né? O tempo todo. E a próxima pergunta diz assim: qual critério Jeremias estabeleceu para confirmar se algum profeta realmente tinha sido enviado por Deus? A resposta está em Jeremias 28:9. O profeta que profetizar de paz, quando se cumprir a palavra desse profeta, será conhecido como aquele a quem o Senhor, na verdade, enviou. Os profetas naquele tempo, a gente vê aí, todos os profetas, eles profetizavam a justiça de Deus, a ira de Deus sobre o povo. O povo era rebelde demais, idólatra, né? Eles iam para Deus agora e dali a pouco já se esquecia de Deus. Então, normalmente quando o profeta ia ao povo falar alguma coisa, ele ia falar sobre a justiça de Deus, a ira de Deus, o castigo de Deus. Né? E foi isso que Jeremias fez, estava fazendo. Não é isso? Então Jeremias aqui usou até um simbolismo, vocês leiam aqui a lição, maravilhosa. Botou uma canga nele ali. Enquanto aquela canga estivesse ali, seriam os opressores do povo, né? Como uma canga em cima do povo. Não é isso? Profetizando castigo ali. Né? E, de repente, quando estava nessa situação ali, me aparece um outro profeta lá, tá? Falando que não, que teria paz. Né? O profeta Ananias. Né? Ele passou por cima do Jeremias, ele atropelou Jeremias, né? Na presença de Deus. E disse: eu venho falar em nome do Senhor. Assim fala o Senhor dos Exércitos. Né? Que nós teremos paz aqui em Israel. E o povo quer escutar o quê? O povo não quer escutar a verdade. Né? O povo quer ir atraído pelos ouvidos. Né? Então a mensagem de Ananias aqui, ele agradou muito ao povo. Né? Porque ele só falava de paz, de futuro. Né? E ele afirmava aqui que Deus ia resgatar o povo. Né? A cidade santa de Deus, que jamais seria destruída. Né? E Ananias estava falando isso ali na casa de Deus, na presença do povo e do sacerdote. Né? E ele ainda fez mais, ele foi lá e arrancou aquela canga do pescoço de Jeremias e quebrou. Então, isso é atual com a gente. Como é que a gente vai trazer esse ensinamento para a nossa vida? Isso acontece muito na nossa vida. Os problemas financeiros vêm, né? Doença vem, né? Problemas de toda sorte, problemas graves, não é isso? Vem sobre o povo, sobre nós, né? Povo, né? População em geral. Né? Existe assim, hoje então, né? Um clima de insegurança total. O povo em alguns momentos fica totalmente desnorteado. Né? Mas a gente não pode se enganar. Né? A gente não pode ser ignorante. É isso, a gente tem que conhecer a palavra de Deus, o que está na Bíblia, o que Deus está nos falando ali. Né? A gente tem que ouvir a pura e a verdade e a verdadeira palavra de Deus. Porque ela nos orienta, mostra o nosso pecado, de que maneira que a gente tem que ouvir. Como a gente vai largar e deixar nossas transgressões para lá. A gente tem que ouvir a palavra de Deus. Né? Não é ouvir os falsos profetas, como Ananias. Então Jeremias está falando aqui. Para uma profecia
ser reconhecida como verdadeira, ela tem que se cumprir. Não adianta a gente ficar falando que a abobrinha e não vai se cumprir, não. Não é isso? Então nós estamos vivendo tempos difíceis, né? Então o remédio tem que ser difícil, amargo. Não é remédio doce, não. Está acontecendo aí uma onda de falsos profetas aí, né? Profetizando prosperidade, saúde, milagres, né? E não é nada disso. Porque Ananias foi lá. Ele estava profetizando um futuro de paz para o povo e não era nada disso, né? E o povo, em vez de ouvir a verdade de Jeremias, preferiu dar ouvidos às mentiras de Ananias, né? Disse que dali a 2 anos teria paz, fartura, né? Então o teste aqui de que um profeta é verdadeiro, né? Quando ele vem aqui e profetiza prosperidade, você só vai saber quando se realizar, né? Se cumprir, tudo bem. Se não se cumprir, é mentira. Inclusive aqui, em 1 João 4:1, cara, tem uma advertência para nós, que se aplica agora aqui para nós, que diz assim: amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Essa responsabilidade não é dada apenas a teólogos, pastores e líderes, né? Mas a cada pessoa, né? Cada um de nós. A gente tem que testar as profecias, né? Os profetas, e certificar se eles são verdadeiros, né? Porque nós somos o corpo de Cristo, né? Nós somos a igreja. Nós temos a responsabilidade de estar sempre posicionado contra falsos profetas e a favor dos verdadeiros profetas, dos homens de Deus. Isso é uma responsabilidade nossa. Ouvir e discernir se é verdade ou é falso. E como é que a gente vai reconhecer a verdade? Conhecendo a verdade, que é a palavra de Deus. Jesus é a verdade, é o caminho. E a palavra de Deus nos diz isso, nos mostra isso. Então, por isso, temos que estudar e meditar o tempo todo na palavra de Deus. Amém? Próxima pergunta diz assim: o que o Senhor disse que anunciaria àqueles que clamassem por Ele? E a resposta está em Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabeis. Maravilha, né? Esse é um dos versículos, né, que sempre nos mostra alguém que tem intimidade com Deus. Esse versículo é maravilhoso, né? Eu acho até que esse versículo a gente pode chamar ele de telefone do céu, né? Nesse versículo, Deus nos convida a buscá-lo em oração. Em seguida, nos promete que responderá às nossas orações de uma forma assim que vai muito além da nossa compreensão, né? Porque quando alguém te chama, nos chama pelo nome, né, nós atendemos assim imediatamente, não é isso? A gente pode ter a certeza que quando chamamos a Deus, invocamos o nome de Deus, Ele nos ouve e podemos contar com a sua presença, né, nas nossas vidas. Seus ouvidos estão atentos às nossas orações. O ouvido de Deus está sempre atento às nossas orações, né? E aqui nesse versículo, nessa passagem, Deus está nos mostrando todo o seu amor, né? Todo o seu amor. Porque não existe uma única parte da nossa vida, né, que Deus não se interessa assim profundamente. E Ele não só se interessa, Ele está sempre envolvido em tudo da nossa vida, tudo que a gente deseja, tudo que a gente precisa, tudo que a gente faz, Deus está ali. Tem a presença de Deus ali. E Deus tem segredos. Essa passagem não diz que Deus tem segredos, né? E os segredos de Deus, Ele quer compartilhar com aqueles que são íntimos dele, né? O segredo do Senhor é para os que o temem, e Ele lhes fará saber a sua aliança. Está lá em Salmos. Deus tem segredo que quer compartilhar, mas só vai compartilhar com aqueles que são íntimos, né? E os segredos de Deus são para os íntimos.
Né? Isso a gente tem que ter sempre na nossa mente. E como a gente clama a Deus? Em oração. A oração é uma arma poderosíssima. Né? É a oração que nos torna íntimos de Deus. Porque a oração é a conversa, é o momento que você conversa com Deus. Como é que você pode ser íntimo de uma pessoa que você não conversa, você não fala, né? Tá certo? Então a gente tem que sempre buscar Deus em oração. Falar com Deus. Porque Ele quer compartilhar os segredos dele com a gente. Né? Tá? E esse relacionamento nosso com Deus é muito lindo. Muito lindo. Né? Ele não quer só ouvir, né, da gente. Ele quer falar com a gente também. Ele quer compartilhar. Está aqui, né? Está nos mostrando isso. Quer compartilhar os seus sonhos, os sonhos dele. Ele quer distribuir, sabe, os dons. Né? Assim, né? Quer abrir nossos olhos. Né? Sabe, conhecer os mistérios. Né? As maravilhas da graça de Deus. Ele quer compartilhar com a gente. Né? Ele quer compartilhar tudo aquilo que está no coração dele. Quer nos mostrar coisas grandes e ocultas. Né? Que a gente não sabe, a nossa capacidade humana não sabe. Por isso ele está nos convidando aqui a orar, invocá-lo, todos os momentos da nossa vida. Né? E quando a gente lê essa passagem aqui, esse versículo, a gente tinha que ficar no mínimo curioso. Né? O que Deus tem para compartilhar comigo? O que Deus, né, tem de segredo que Ele quer me contar? Será que, né, isso é uma curiosidade, sabe? Eu tive um amigo, né, Joaquim, muitos anos, né, não sei de Joaquim. Ele era muito curioso. E a gente queria brincar com ele, passava por ele e falava assim, preciso te contar uma coisa. E ia embora. Rapaz, ele ficava incomodado. Enquanto você não, sabe, contasse algo, às vezes tinha até que inventar alguma coisa ali, ele não sossegava, ficava atrás de você para saber o que era. Não é isso? A gente tem que ter essa curiosidade com Deus, perguntar para Deus, orar a Deus, buscar a Deus. Quero saber, Senhor, conta, Senhor, preciso saber. No mínimo, né? Esse versículo tem que nos trazer assim a curiosidade. E pedir para Deus, Senhor, fala comigo, Senhor. Seu servo, sua serva está aqui, pronto para te ouvir. Né? E Deus vai vir e vai sussurrar nos seus ouvidos. Quando a gente lê Jeremias 33:3, é Deus sussurrando no seu ouvido. Né? Então essa curiosidade é uma curiosidade boa que a gente tem que ter. A gente tem que desejar ouvir a voz de Deus. Né? Mas para ouvir a voz de Deus, a gente tem que diminuir o volume do mundo, aquilo que está ao nosso redor. Tem que parar de ouvir o mundo está nos dizendo para ouvir Deus, para que a voz de Deus sobressaia na nossa vida. Né? Porque Deus quer nos contar coisas maravilhosas. Ele quer restaurar a nossa vida por inteiro. Né? E Ele faz isso através do quê? A gente está tendo um relacionamento íntimo com Ele. Estamos a sós com Ele. Né? Quando nós estamos na presença de Jesus, né? E quando a gente alcança o perdão de Jesus, a graça de Jesus, a gente vai ter uma intimidade com Deus. Né? E as outras pessoas vão começar a ver essa obra de Deus nas nossas vidas. E eles vão perceber que é possível e maravilhoso ter um relacionamento íntimo com Jesus. Né? É maravilhoso, irmão. É visível o que Deus faz nas nossas vidas. Né? Aquelas pessoas que buscam a Deus, que estão vivendo um relacionamento íntimo com Deus, isso é visível. Te olha e te vê, aquela luz resplandecente. Então esse versículo, essa passagem, Jeremias 33:3, é o telefone de Deus. Né? É a dica de que Deus quer falar com você. E como você vai ouvir a voz de Deus? Invocando Deus em oração. Amém? Ele tem coisas lindas e maravilhosas para falar para você, para te contar. E a última pergunta diz assim, o que o Senhor mandou Jeremias fazer na casa dos recabitas? E a resposta é Jeremias 35:2. Vai à casa dos recabitas e fala com eles, e leva-os à casa do Senhor, a uma das suas câmaras, e dá-lhes vinho a beber. Né? Câmaras é uma sala, né, dentro do templo lá. Né? Recabitas está aqui na Bíblia, a gente pode ver, está lá em 2 Samuel 4:2. Né?
Os recabitas, eles eram descendentes de Robabe. Esse Robabe era cunhado de Moisés. Eram queneus, lá a Bíblia diz direitinho lá, né? Quem era a origem dele. Não é isso? E eles não eram adoradores de ídolos, né? Eles foram com Israel para Canaã. Eles ficaram lá no sul, né, de Judá, perto do deserto de Cádiz, lá, e eram nômades. A Bíblia toda diz, segundo Samuel, Juízes, né, isso tudo cita os recabitas. É isso? E eu achei, estudando, né, essa passagem aqui, que é muito interessante, uma lição maravilhosa para a nossa vida também. É isso? E comecei a me perguntar, assim, poxa, por que Deus tomou esse tipo de atitude, né? Mandar oferecer vinho para os camaradas lá. E, irmãos, é interessante, maravilhoso. Porque esses recabitas, eles eram seguidores de Jonadab, né? Jonadab era um líder deles, né? E eles estavam dando ali sequência, tendo seu estilo de vida, seu modo de vida, de acordo com o que Jonadab tinha passado para eles. Eles eram fiéis a isso. Então, Jonadab falou que eles não podiam beber vinho. Então, mesmo Deus oferecendo vinho, eles não ouviram a Deus, eles preferiram ouvir Jonadab. É isso? E muito interessante, ainda hoje, existe um povo aí, não sei qual é o país, eu estava vendo isso num livro, né, que segue até hoje Jonadab, né, segue até hoje, lembra dele, quantos, né, milhares de anos aí, né, e eles falam ainda, né, não, a gente não bebe vinho, tem que viver em cabana, faz isso porque nós seguimos e lembramos do velho e bom Jonadab, que era filho de Recabe, né? E tem gente hoje que ainda faz isso, né? Eles, né, seguem obedecendo a ensinamento de Jonadab. Não é isso? Aí Deus coloca diante deles essa questão. Aí nesse estudo que eu comecei a falar aqui, tem até uma comparação entre Deus e Jonadab, né? E diz assim, Deus queria o bem do povo, não era isso? E Jonadab também queria o bem do povo. Deus deu orientações a seu povo, o Jonadab também deu. Tanto é que os recabitas aqui seguiam a orientação de Jonadab, né? Deus revelou poder sobrenatural, e Jonadab não possuía nenhum poder sobrenatural, né? Deus operou maravilhas, né, dando bênçãos, né? E Jonadab não operou nada de maravilhas, não é isso? Deus é poderoso, Jonadab não era, né? Deus lembrava seu povo constantemente dos compromissos. Por que Deus lembrava constantemente? Porque Deus não morre, mas Jonadab morreu, né? Então quem é que o povo teria que obedecer? Deus ou Jonadab? Quase que tinha assim, né, usando a razão assim, né? Mas os recabitas, depois de 300 anos ali, já tinha mais ou menos 300 anos da morte de Jonadab, eles continuam obedecendo os ensinamentos de Jonadab. Eles seguiam ali fielmente, né, aos ensinos de Jonadab, não é isso? E Deus está mostrando aqui para o povo. Rapaz, os recabitas até hoje seguem o que Jonadab falou, sendo Jonadab homem. E vocês não conseguem seguir aquilo que eu falo, sendo eu Deus, né? O povo estava sempre se rebelando contra Deus, não é isso? Aí a gente pode ver aqui, né, que o povo de Deus, ele se esquecia de Deus. Os recabitas não esqueciam de Jonadab. O povo de Deus aqui duvidava e negligenciava sua vontade. Os recabitas nem questionavam as regras de Jonadab. E o povo de Deus era desleal a Deus. Os recabitas eram leais a um homem que já tinha morrido, né? Então a desobediência do povo aqui, ele atrai a ira de Deus, né? E a obediência atrai bênçãos, porque o povo de Israel era infiel, ele seria levado cativo.
E os fiéis recabitas sempre teriam alguém que estaria na presença de Deus. Então, a desobediência vai sempre nos levar à maldição. E a obediência em bênçãos. Né? Deus honra os fiéis. Então a gente tem que ser um fiel. Né? Hoje, como é que a gente aplica essa passagem, né, nas nossas vidas atuais? Né? A gente fica aqui, nesse mundo aqui, né, só correndo atrás de dinheiro, né, trabalho, sentado na frente de uma TV aqui, um computador. Eu tenho passado muitas horas atrás do computador aqui. Né? E o tempo que eu passo na presença de Deus? Senhor. Qual o tempo que eu dedico, né, verdadeiramente para estar na presença do Senhor? Né? A gente tem tempo para muitas coisas. Né? E às vezes para orar nós não tiramos tempo nenhum. E às vezes quando tiramos são segundos, minutos. Né? E passamos horas vendo filme, vendo novela, futebol. Né? Essas coisas ocupam mais o nosso tempo do que a leitura da Bíblia, né? O estudo da Bíblia. Pessoas têm hobbies, né? Sabe? São interessantes, prazerosos, né? E têm dificuldade de ir no culto. É isso? Pessoas têm agenda, né? A minha agenda está cheia aqui. Então nós damos mais valor ao que homens como Jonadab, né, nos falam do que Deus, a nossa fidelidade para Deus. Nós somos homens, estamos na carne. O materialismo nos consome, né? Sabe, o tempo todo. Sabe? A gente não quer saber de evangelizar, não é isso? Quando a gente dá uma oferta na igreja, é como se estivesse dando uma esmola. Aqui sobrou, é a sobra, né? E gastamos dinheiro aí, pagando. Hoje não se aluga mais filme, né? Eram fitas, cassete, DVD. Hoje você paga uma TV a cabo aí. Né? Paga caríssimo numa TV a cabo para ver seus filmes, lançamentos, né, do dia. Na hora de dar uma oferta na igreja, é uma esmola. Né? A gente está servindo muito mais ao mundo do que a Deus. Né? Nós não estamos sendo fiéis a Deus. Né? Então essa história aqui de Jeremias com os recabitas mostra muito isso, sabe? Mostra muito isso. De quem nós estamos sendo fiéis. Os recabitas conseguiam ser fiéis ao ensinamento do homem. E o povo que conhecia Deus não conseguia ser fiel. Não é isso? Então, essa é uma lição assim, muito, sabe, poderosa para nossas vidas. Né? De que nós temos que dar mais valor às coisas de Deus. Né? Mais valor às coisas de Deus. E menos valor às coisas de Deus. Nós, como os cristãos, o centro da nossa vida tem que ser Cristo. Né? Porque o fim dos tempos está chegando. O dia da ira do Senhor está chegando. Fogo vai cair. Né? E a gente tem que estar na presença de quem? De Jesus. A gente tem que desejar conhecer quem? Abraão. Não é isso? Isaac, Jacó. Né? E aí? Como é que a gente vai conseguir isso? Dando atenção e ouvido para o mundo ou para as coisas de Deus? Amém? Então a nossa lição termina aqui. Espero que todos tenham um excelente dia, uma excelente semana. Se Deus permitir, semana que vem estaremos aqui de volta. Fiquem todos com Deus.